Vamos olhar do ponto de vista, vamos olhar um pouco dentro da porteira, que é onde que tem acontecido o problema. Fora da porteira nós temos uma outra conjuntura que ela muitas vezes não depende do produtor. Dentro da porteira, a pecuária para dar certo, primeira coisa, a base da pecuária, produção de comida. Boi precisa de comida. E hoje, embora o pessoal ainda tenha algum mito que produzir comida é caro, mas hoje, com algumas tecnologias já disponíveis, é possível você ter uma comida bem barata, que é o caso do trabalho que a gente vem fazendo com a ideia de safrinha de boi, que o capim tem duplo propósito. Ele tem duplo propósito para a cobertura de solo, para ter um plantio de qualidade, de qualidade e produção animal a pasto na entre-safra. Vou dizer para você o seguinte, o que tem acontecido, o que acontecia no passado, era o efeito boi sanfona, lembra? Então, esse era, todo mundo lembra, o boi ganhava e perdia na seca. O que com o boi safrinha hoje é o seguinte, nós temos conseguido já em diferentes fazendas desempenho animal, quando a gente trabalha com alguma suplementação acima de 1 quilo dia, sobretudo em terminação. Em recria de fêmeas, que é onde que você trabalha só com a suplementação um pouco mais leve, entre 300 a 400 gramas. Hoje, uma coisa que tá se observando em algumas regiões, produtor fazendo estação de monta em agosto com novilhas, tá? E essas novilhas parindo em abril, entrando, pegando de novo uma forragem nova que está. A taxa de reconcepção melhorou bastante em cima dessas novilhas, que ela diminui o estresse dela de fome, né, de comida, ela só tem aquele estresse do primeiro parto e depois ela bem alimentada ela consegue ciclar e ter um novo bezerro na maioria das vezes. Então isso é a base. A base da pecuária, o produtor tem que caprichar na produção de comida. Essa é a base. Nós não podemos ter mais pasto degradado. Eu digo hoje assim com uma tranquilidade muito grande, nós podemos dobrar o rebanho brasileiro sem desmatar um palmo quadrado. É só intensificando a produção de área com a integração lavoura-pecuária, tá? Aproveitando o sinergismo dessas duas atividades. Soja e milho, milheto, sorgo é a saída da pecuária. Soja, hoje nós já estamos trabalhando com sobressemeadura, de milheto já se fazia, nós estamos trabalhando com sobressemeadura de braquiária, de pânicos como mombaça, com um trabalho com resultados fantásticos. Milho, ela é uma atividade, é uma cultura muito boa de se trabalhar com consórcio. Hoje o produtor, sobretudo o produtor de grão, tem um domínio completo em cima dessa tecnologia. Hoje nós temos dados assim de produção de 14 a 14,5 toneladas de grão de milho consorciado com braquiária e com a disponibilidade de forragem para seca muito grande. Integração lavoura-pecuária é a única saída ou é a melhor saída para baratear o custo da engorda de boi? É uma das saídas. Até agora, primeiro o boi mais barato é o boi a pasto. E se eu consigo fazer uma comida mais barata, com a integração lavoura-pecuária, que ela paga, a produção de grão paga todos os custos dessa forrageira que eu estou colocando, o custo que o indivíduo vai ter é o custo do animal, o custo da reposição do animal. Esse é o grande custo que ele vai ter, que aí ele não tem como fazer. Se ele não produz o próprio animal, ele vai ter que comprar o animal no mercado. Nós podemos dizer que um bom pecuarista tem que ser um excelente produtor rural, um excelente agricultor? Hoje eu estou dizendo o seguinte, que o melhor pecuarista tem sido os produtores de grão, porque ele sabe produzir comida em quantidade e qualidade. Então o pecuarista precisa de começar a trabalhar com essa visão de produzir comida. E a comida, hoje, nós temos que produzir comida com foco de duas coisas. No período da chuva, nós temos uma condição excelente de crescimento. Período da seca, que é o nosso gargalo, hoje, sobretudo pensando na área no Brasil central, o grande gargalo nosso é comida na seca. E com essa tecnologia, hoje você tem comida e tem produtores de grão, por incrível que pareça, fazendo feno dessas braquiárias para vender para pecuarista. Tá? Então, acho que isso é uma grande alternativa. E os pecuaristas estão entendendo isso e aos poucos eles estão quebrando aquele medo de entrar por meio de parcerias em algumas regiões onde que já tem uma tradição. O pecuarista está entrando, tal. Ele é um indivíduo, de modo geral, um pouco avesso a risco, diferente de um produtor de grão, mas aos poucos essa coisa está evoluindo bastante. Eu tenho viajado em várias partes do Brasil, tenho visto trabalhos feitos por pecuaristas maravilhosos.
Se aliar integração lavoura-pecuária com o melhoramento entre Nelore e, por exemplo, hoje o Aberdeen, fecha com chave de ouro a pecuária? A medida é o seguinte, você melhorou a comida, você tem que melhorar seu animal para responder, ter uma conversão melhor dessa comida que foi produzida, transformada em quilo de carne ou litro de leite. Então, o seguinte, quando nós estamos falando, a interação ambiente, ou seja, produção, disponibilidade de comida e genética, aí ela casa bem. Tá? Eu só vou dizer uma coisa, o seguinte, quando eu era pequeno, meu pai falava o seguinte, 80% da raça do boi entra pela boca, o resto é genética. Obrigado.